Olha lá, o dólar subiu mais uma vez. Bateu R$ 5,87 nesse final de semana e agora, nessa segunda-feira, na data que eu gravo esse vídeo, ele está em 5,77, por mais que tenha caído, ainda está em um patamar muito alto. Patamares esses que a gente não viu desde a pandemia. O momento a gente estava passando muita dificuldade, o mundo como um todo, as pessoas não conseguiam trabalhar, a oferta por produtos estava muito baixa enquanto a demanda continuava alta, enfim. O dólar subiu em um período de pandemia e agora a gente está vendo essa alta novamente em um período que não é de pandemia. O que está acontecendo para o dólar subir tanto assim? E vale ressaltar que no período da pandemia até mesmo a bolsa estava caindo, a bolsa estava sofrendo com isso, chegou a próximo de 60 mil pontos, mas o que está acontecendo agora que está fazendo esse dólar cair tanto a chegar num período de pandemia, num valor tão alto? É isso que eu vou falar para você ao longo desse vídeo. O primeiro ponto que devemos destacar aqui é referente ao fiscal brasileiro. A gente tem um governo aqui que está gastando muito mais do que arrecada, e olha que esse governo está arrecadando bastante. A cada mês bate novos recordes de arrecadação e estão buscando novas formas de arrecadação. Isso mesmo, estão buscando formas de arrecadar mais dinheiro, estavam até mesmo tentando taxar os milionários ainda mais, o que poderia não ser tão atrativo como eu vou explicar no decorrer desse vídeo, mas enfim, a gente tem um fiscal brasileiro aqui muito complicado. O Brasil gasta mais do que arrecada e quando acontece esse gasto tão alto, esse déficit, o governo precisa tirar de algum lugar para cobrir. E como que ele vai fazer isso? A melhor forma é através da emissão de dívida pública. O que eles fazem? Emite novos títulos do Tesouro para recolher esse dinheiro. Então a dívida vai aumentando, a dívida do país. Quanto maior a dívida desse país, maior a chance dele não conseguir pagá-la. É assim que funciona. Por mais que o governo seja dono da máquina de imprimir dinheiro, ele pode pegar muito bem dinheiro fora do país. E como que ele vai fazer para pagar esses contratos que estão fora do país, com outros países ou com investidores de fora? Enfim, pode ser que haja uma inadimplência referente a essa dívida, eles podem até mesmo buscar rolar essa dívida, mas chega um momento onde isso não é factível, e quanto maior a dívida que eles têm, maior a incerteza se ele vai conseguir pagar ou não, e quanto maior essa incerteza, mais é o risco desse país. É justamente isso que acontece. Quando o risco do país aumenta, as pessoas não se sentem tão confortáveis em deixar seu dinheiro ali. Então muita gente tira o dinheiro do país, principalmente investidores estrangeiros, mas chegamos em um ponto onde os próprios brasileiros estão tirando dinheiro do país por conta dessa falta de confiança nesse governo. E nesse ponto, o governo precisa ofertar taxas muito atrativas para conseguir de fato mais recurso, para conseguir de fato pegar dinheiro emprestado. É aí que a gente vê um aumento nos títulos públicos do governo. A gente vê o IPCA mais pagando quase 7%, a gente vê o Tesouro Prefixado pagando ali próximo de 13%, o que é uma taxa também muito alta, pensando aqui que a gente está com a Selic em 10,75%, então, o que acontece? A gente está com um fiscal muito complicado e o governo ainda não viu como que ele vai mexer nisso, se não aumentando mais taxa, se não aumentando mais imposto. E o governo brasileiro, não contente com a grande arrecadação que eles têm, não querendo cortar os seus gastos, estavam planejando até mesmo aumentar, criar uma nova taxa para pessoas milionárias, para quem tem muito dinheiro, para quem faz de fato a economia girar, para quem gera emprego. E esse plano ele não passou, até mesmo se passasse, seria um grande problema aqui para o Brasil, porque já aconteceu isso em outros mercados e o resultado muito provavelmente seria bem próximo, seria muito parecido. A Noruega, por exemplo, implementou uma proposta parecida com essa do governo atual. E o que aconteceu? Eles estavam estimando que iam conseguir arrecadar extra 146 milhões de dólares a mais, né? Eles estavam pensando em taxar esses milionários, só que o que aconteceu? Houve uma fuga de capital, as pessoas saíram da Noruega justamente para não pagar tanto imposto, até mesmo porque são pessoas que têm muito dinheiro, elas podem viver onde elas quiserem e ter o patrimônio onde elas desejarem, tiraram o dinheiro, foram 54 bilhões de reais que saíram da Noruega. E sobre esse valor que saiu, a Noruega deixou de ganhar em termos de impostos cerca de 594 milhões de dólares, ou seja, 4 vezes mais o que elas planejavam ganhar extra, ou seja, não ganharam e ainda por cima perderam de arrecadar. É justamente isso que acontece quando a gente cruza uma linha, um limite de quanto imposto a gente pode cobrar. Chega um certo limite onde a gente cobra de imposto que as pessoas vão consumir menos, as pessoas vão buscar meios de burlar essas novas leis, essas novas formas de imposto, e isso vai causar uma diminuição na arrecadação do governo. Então, caso esse plano ele passasse aqui no Brasil, por exemplo, talvez tivéssemos uma arrecadação ainda menor,
por isso que não passou. E Haddad, que no caso é o ministro da Economia atualmente, ele tinha até planejado uma viagem para a Europa, ao invés de ficar aqui no Brasil e ver o plano de corte de gastos, ele estava pensando em viajar, só que o dólar subiu tanto que isso já entrou na mente dele. Ele falou, poxa, eu vou ficar no Brasil porque se eu viajar esse dólar vai disparar mais ainda. Vou ficar aqui, vou mostrar que eu tô de fato dando importância para essa parte fiscal do Brasil, que eu estou de fato determinado a ajustar esses gastos. E foi aí que ele decidiu ficar no Brasil para ter uma reunião com o Lula para ver o que eles vão fazer para reduzir esses gastos, de onde que eles vão cortar esses gastos, por mais que eu acredito que seja bem difícil esse governo reduzir algum gasto. E aí que o dólar começou a ter essa pequena queda. Mas o que acontece? As pessoas estavam acreditando que o governo não estava nem aí mais para esse fiscal. É tanto que ele tava pensando em viajar e não ia falar nada sobre esse corte de gastos. Agora sim que ele vai falar. Esse é um dos principais pontos que fez esse dólar disparar tanto nesses últimos dias. E há outro ponto também, que são as eleições americanas. A gente tem uma disputa ali entre Donald Trump e Kamala. E as chances de Donald Trump ganhar essa eleição são muito altas. E caso ele venha ganhar, ele já formulou uma proposta no seu governo que é dificultar a importação de produtos para o mercado americano, aumentando taxas a respeito desses produtos. Na prática, o que acontece? As pessoas, ao invés de importar produtos de fora para o mercado americano, para consumir ou para utilizar na produção de certos produtos, eles vão utilizar os recursos do próprio mercado americano. Fazendo isso, ele continua mantendo essa demanda pelo dólar, ele não faz as pessoas trocarem o dólar deles por outras moedas para fazer pagamentos no exterior, e dessa forma ele consegue manter o dinheiro dentro do mercado americano, manter o dólar forte, a demanda por dólar ainda mais alta. E como que vai funcionar isso? Para o americano não vai fazer tanto sentido ele pegar, por exemplo, um produto fora pagando R$10 mais R$2 de taxa do que pegar no mercado americano a R$10,50. Então vai ficar mais caro trazer produtos de fora, fazendo com que as pessoas consumam mais os produtos domésticos, os produtos internos do mercado americano. Esse é um dos pontos. Donald Trump ganhando, o dólar dispara. Ah, Aleph, mas eu não tô nem aí, eu não vou pra Disney, eu não faço viagem pro exterior, eu não compro nada de fora, tudo que eu compro agora é no Brasil, agora que eles taxaram a Shein, né, eu só tô comprando aqui no Brasil. Então, pra que eu vou querer o dólar? Por mim, o dólar pode ir pra 7, 20, R$100 que eu não tô nem aí, pois você está enganado referente a isso. Se o dólar sobe, a gente é impactado sim, por mais que nós não viajemos para fora e que não importemos produtos de fora. Por que isso? Estima-se que 20% a 21% de tudo que a gente gasta, de tudo que a gente consome, está em dólar, está dolarizado. Por quê? Porque o dólar é a principal moeda global, é utilizada para fazer transações referente a commodities. O que seria commodity? Trigo é uma commodity, café, soja, boi gordo, arroz, tudo isso são commodities e são cotadas em dólar. Se o dólar sobe, para adquirir esses produtos fica mais caro. Pensa aí, você é uma pessoa que consome pão, você vai na padaria, compra seu pãozinho e tudo mais, é o que acontece, o dólar sobe. Por mais que a cotação do trigo ainda continue a mesma, se o dólar subir, vai ser mais caro trazer esse trigo para cá, trazer esse trigo para o mercado, porque o dólar subiu. Logo, é mais custoso produzir o pão. Eles vão gastar mais para produzir, consequentemente eu vou ter uma margem menor, talvez até prejuízo, se eu não aumentar o valor do pão. E é aí que a gente sofre com o aumento dos preços, que a gente chama de inflação dolarizada. Aquela inflação dos produtos, onde um dos principais culpados é esse aumento do dólar. Vamos colocar de exemplo aqui a gasolina também. A gasolina, ela sofre interferência do dólar, porque para se produzir a gasolina é necessário alguns produtos que a gente precisa importar do mercado de fora. O dólar subindo, a gente paga mais caro por esse produto chega aqui para fazer essa gasolina mais caro. Logo, ou a empresa ela vai ter um custo maior para produzir, ela vai reduzir a margem, talvez até operar no prejuízo, ou aumentar o preço da gasolina. E o que acontece? A gasolina aumenta por conta dessa alta do dólar. Então, por mais que você não consuma em dólar, não acredite que consuma em dólar, na verdade você consome sim. E isso é um problema muito maior para o pobre do que para o rico que vai para a Disney. Por quê? Primeiramente, o pobre ele tem muito mais dificuldade em guardar dinheiro, tem muito mais dificuldade em juntar dinheiro, por isso, quando ele ganha o dinheiro, ele vai pagar as contas e não vai sobrar nada no final, vai continuar pobre, diferente do rico. O rico ganha muito dinheiro. Geralmente ele utiliza muito menos do que ele ganha para sobreviver, ou seja, ele poupa mais. Esse aumento do dólar não vai impactar tanto ele, porque ele vai continuar investindo, vai continuar guardando mais dinheiro, não vai gastar mais do que ele ganha, ou seja, vai sobrar dinheiro na conta, ele vai conseguir reinvestir esse valor. Logo, ele vai ficar mais rico.
enquanto o pobre ele não consegue sair da estaca zero porque o preço das coisas está aumentando. O preço aumenta, a pessoa gasta muito, não sobra dinheiro. Ou seja, o dólar subindo, ele impacta muito o pobre. E tem outro porém, essas pessoas ricas, muitas delas, grande parte vai investir no mercado americano. Então quando o dólar sobe, essas pessoas ficam felizes. Por quê? Porque elas estão ganhando em dólar também. Tem esse ponto, elas vão ganhar quando o dólar sobe. Por isso que a alta do dólar, ela beneficia muito mais as pessoas ricas do que as pessoas pobres. Quem vai sair na desvantagem mesmo é o pobre. Pensando em tudo isso, para que você se proteja em relação a essa alta do dólar, é crucial que você invista no mercado americano também, seja em renda fixa americana ou nas empresas americanas, que aliás são as empresas que mais trazem rentabilidade. Quando a gente pensa em consistência em grande período de tempo, geralmente o mercado americano ele é muito mais resiliente, ele é um mercado que cresce muito mais. Dessa forma, comece a investir no mercado americano o quanto antes, para você proteger seu patrimônio, para que você consiga ter de fato um crescimento, porque quando você investe apenas no Brasil, por mais que você tenha rentabilidade sim, quando você pensa no mercado global, no mercado como um todo, você está ficando mais pobre. Por quê? Você ganha, por exemplo, 15% aqui no Brasil ao ano, mas o dólar já subiu 17%, só esse ano. Então, do que adianta você ganhar 15% aqui se no global você está perdendo 2%? Isso é claro para esse ano, é claro que o dólar não vai cair sempre, não vai subir sempre 15%, 17%, enfim, não vai subir tanto assim, pode ter momentos que ele vai cair, mas é muito importante você diversificar lá fora, porque se você não investe lá fora, você está sofrendo sim com a alta do dólar e você precisa ganhar com essa alta também, equilibrando a sua carteira. Agora eu quero saber sua opinião, isso tudo que eu falei aqui faz sentido? O que é que você pensa a respeito disso? Espero que você tenha gostado do conteúdo, se gostou, deixa o seu gostei, é um conteúdo que eu dedico tempo aqui da minha vida para fazer para vocês, que eu me esforço bastante, e esse gostei não vai custar nada para vocês, mas vai ajudar demais, vai potencializar o canal, vai fazer ele chegar a mais pessoas. E além disso, a gente está com a meta de bater 1000 inscritos, estamos com 574, falta um pouco para chegar a 1000 inscritos. Acredito que é possível até o final do ano, mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Se gosta desse tipo de conteúdo, se acredita que vai agregar alguma coisa na sua vida, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo. Valeu!